Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então vamos orar, irmão. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, Pai amado, para Te louvar e engrandecer, Senhor, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. É o Senhor que nos abençoa, Pai, e nos protege desse laço do inimigo, Pai amado, dessa briga espiritual que acontece a todo dia, a todo momento. Senhor, meu Deus, eu agradeço aqui também, Pai amado, por todas as pessoas que aqui estão e aquelas que irão chegar, Pai amado. Que o Senhor possa, Pai, falar através da palavra que vai ser ministrada aqui hoje, no coração de cada um, Pai amado, e que venha tocar, Pai, tocar profundamente, Pai amado, porque necessitamos muito da Tua presença, Pai, necessitamos nos fortalecer a cada dia mais, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, Pai amado. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso de estarmos aqui diante da presença Tua, Senhor, meu Deus. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, e por tudo aquilo que irá fazer. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço aqui, Pai amado, não somente, Pai, mas a todos, Pai amado, tudo aquilo que vem falado, eu tenho orado, Pai amado, que o Senhor possa estar tocando no coração daqueles enfermos, Pai amado, e que o Senhor possa também tocar no coração daquelas pessoas que estão atrás, Pai, vendo essa live aqui. Senhor, meu Deus, toca, Pai, toca no coração deles, porque necessitamos da Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. 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 Quem está feliz com o Senhor? Não, glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez nós estamos na casa do Senhor, na presença dEle, para junto nós louvar e benzer aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Quero cumprimentar os irmãos que estão em casa e convidar você também para estar adorando a Deus juntamente conosco neste momento. Amém? Vamos estar adorando ao Senhor Jesus com o que diz que Ele é fiel com as nossas vidas, mesmo ainda que nós não mereçamos, mas Ele continua sendo fiel. Amém, igreja? Adore o Senhor de todo o seu coração nesta noite. Glória a Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Ti
Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Queridos irmãos, nós vamos nesta noite orar pelo Fabrício. Nosso irmão José está pedindo oração. E vamos orar também pela família do nosso irmão Valdinei. Ele não esteve de manhã aqui na escola dominical, não pôde estar presente, a irmã Cida não veio, eles tomaram um pouco de chuva ontem. Nós saímos e ele não está muito bem de saúde, então eles não vieram. Nós vamos apresentar então esta família em nome do Senhor e vamos pedir também a Deus que nessa noite abra a porta da palavra e fale aos nossos corações. Vamos orar então. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua bondade e pelo teu amor. Obrigado, Deus, por mais uma noite abençoada, Senhor, que nós estamos aqui, meu Deus, em todas as nossas congregações, Senhor. Graças a Deus por cada pastor, pelas esposas. Obrigado, Senhor, pelo teu povo. Obrigado, Deus, pela herança, Senhor. Meu Deus, te agradecemos pela tua bondade e pelo teu amor. Senhor, quero apresentar o Fabrício nas tuas mãos. Ajuda ele, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda também, Senhor, o irmão Valdinei e toda a sua família, Senhor. Dê saúde para eles. Os irmãos que não puderam vir, os irmãos que estão debilitados, meu Senhor. Os irmãos que estão, Senhor, enganados. Ajuda pelo teu favor e pela tua grande bondade. E nessa noite também, Senhor, abra a porta da palavra e fala, meu Deus, aos nossos corações. É o que nós queremos te rogar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ainda de pé um pouquinho, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 16 e versículos 13 ao 17. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 16 e versículo 13. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Vamos aplaudir ao nosso Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos meditar um pouco mais na palavra de Deus, falar um pouco mais aos nossos corações. Vemos aqui um momento em que Jesus percebe que os seus discípulos
estão entendendo quem Ele é. Aqui, irmãos, sabemos que Jesus trabalhou 3 anos e meio, alguns falam um pouco menos, mas nós temos o conhecimento que o Senhor teve um ministério terreno de 3 anos e meio, e Ele já estava no final do ministério terreno. Ele já tinha trabalhado aqui com os discípulos por mais de 2 anos, irmãos. E aí, neste momento, depois de 2 anos de trabalho e mais de 2 anos de convívio, estando no ministério, finalmente, irmãos, os discípulos entenderam quem era Jesus. Finalmente os discípulos entenderam, porque ele está dizendo aqui, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. No versículo de número 17, ele fala assim: porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, o próprio Deus revelou para Pedro quem era o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso daí depois de bastante tempo de convívio. Quando eles finalmente entenderam quem era Jesus, o Senhor começa uma nova empreitada. No versículo 17, Pedro declara: tu és o Cristo. E no versículo 21, da mesma conversa, diz, Mateus 16, 21 diz: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Então Jesus aqui, irmãos, ele começa, como eu já disse, uma nova empreitada. Fala assim: quando eles entenderam quem era Jesus, o Senhor começou a dizer a eles. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria padecer, que ele deveria morrer. E aí o Senhor ia falando: olha, gente, eu vou morrer. Olha, gente, eu vou ser desrespeitado. Olha, gente, eu vou ser cuspido. Eu serei maltratado. O Senhor Jesus começa a falar. Porém, irmãos, quando o Senhor falava com os discípulos, eles não conseguiam entender o que Jesus estava falando. Eles demoraram mais de 2 anos para entender quem era Jesus. E aí depois, até o final da vida terrena de Jesus, antes da sua morte e ressurreição, até o final, eles ainda não entenderam o que Jesus queria dizer com a morte e a ressurreição, que ele deveria de morrer fisicamente mesmo. No Evangelho de Lucas, é claro, mais uma vez, porque Jesus disse que ia morrer mais de uma vez. Então, no Evangelho de Lucas, tem um trecho que diz assim: e tomando consigo os 12, disse-lhes, estava falando com os 12. Aí depois dessa fala de Pedro: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado, cuspido, e havendo açoitado, o matarão, e ao 3º dia ressuscitará. Mas aí, irmãos, em Lucas 18 e 34, diz assim: e eles nada disso entendiam, e essa palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes enviado, cuspido, açoitado, será morto ao 3º dia e ressuscitará. Mas a Bíblia diz o que? Eles nada disso entendiam. Então se falava: olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas eles não entendiam. É o que está escrito na palavra de Deus. Então, irmãos, Deus, o inferno é assim, e depois colocar ele de volta. Agora você escolhe o que você quer. Deus poderia agir assim, irmãos, ou de outras formas semelhantes a essa. Porém, irmãos, definitivamente,
Deus não trabalha assim. Não é esta forma que Deus trabalha. Ele dizia claramente para os seus discípulos: o Filho do Homem será cuspido, injuriado, escarnecido, açoitado, será morto. Mas aqui a palavra fala, ele não entende. Então, irmãos, é o caso de se ouvir a palavra de Deus. E aqui quem estava falando não era nenhum discípulo para o outro, não era nenhum profeta, não era nenhum anjo. Era o próprio Jesus que estava falando a palavra. Olha, eu vou morrer e ressuscitar. E a Bíblia diz, eles não entendiam. Então, irmãos, esse negócio de ouvir a palavra de Deus e não entender a palavra de Deus não é novo. Isso acontece desde os tempos de Jesus, desde antes de Jesus, e continua acontecendo hoje também. Parece que é tão simples, não é? Esses homens, vou morrer, isso parece que é tão simples para nós hoje. Mas acontece, irmãos, que esta história se repete. Deus ainda continua falando aos nossos corações de uma forma tão clara, mas nós ainda continuamos sem entender a palavra de Deus. Continuamos ainda sem entender a voz de Deus. O próprio Jesus, irmãos, estava lá no seu ministério de 3 anos e meio. Então, quer dizer, Jesus era o quê? Um homem público. O pastor Orlando Máximo, nosso pastor, ele comenta às vezes, fala, você está vendo lá a pessoa que trabalha com a barraquinha lá de pipoca, de alguma coisa lá, na rua lá? Ele não tem problema, porque ele vende a pipoquinha dele ou não vende, e vai embora, acabou o problema dele. Ele vendeu, se sobrou, desperdiça ou dá para alguém, enfim. Então ele não tem problema, ele é só o pipoqueiro que está lá, o carrinho de doce que está lá. Agora, quando você se envolve em atividades, quando você se envolve com pessoas, quando você se envolve com a vida pública, automaticamente você se expõe, automaticamente você terá problemas. É diferente de quem mexe só com pipoca. A pessoa pode não pagar ali, ele vai embora, acabou, vem outro cliente. Mas quando você se envolve, o Senhor estava se envolvendo com pessoas. E quando se envolve com pessoas, irmãos, nós temos sempre os juízes, os julgadores, aqueles que dão os seus vereditos. E com o nosso Senhor Jesus Cristo, isso não foi diferente. Em João, no capítulo 7, versículo 12, a multidão diz assim a respeito de Jesus: e havia uma grande multidão, e havia uma grande murmuração entre a multidão a respeito dele, a respeito de Jesus. E diziam alguns, ele é bom. Outros diziam, não, antes ele engana o povo. Está vendo? Então quer dizer, as pessoas se davam ao direito de julgar, de dizer, de falar alguma coisa a respeito do Senhor. Então tinha os dois lados aqui apresentados: a murmuração, os comentários, ele é um charlatão, e outro grupo dizendo, não, ele é bom. E o Senhor falando diretamente a palavra de Deus para eles, e nem o círculo íntimo de Jesus a entendia. Lucas 18 e 34, e eles não entendiam, e a multidão também não entendiam, e alguns davam o seu parecer, ele é um enganador, não, ele é bom. No mesmo livro de João, capítulo 9, versículo 16, também a multidão continua dando o seu parecer. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. Então quer dizer, ele não cumpre os rituais da religião, esse homem não é de Deus. E outros dizendo, mas ele opera muitos sinais, como que ele não é de Deus se ele faz tantas coisas? E ainda João 10, 21 e 22, e muitos deles diziam, tem demônio, está fora de si, por que o ouvis? Diziam outros, essas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos?
Está vendo? Então um falava assim, ele é bom. Outro dizia, ele é mau. Outro dizia, ele não é de Deus. Outro dizia, não, ele faz sinais, é de Deus. Outro falava, ele é um endemoniado. Outros diziam, não, um endemoniado não pode abrir os olhos. Então quer dizer, irmãos, é isso que acontece. O povão, as pessoas que ouvem, quando a pessoa se expõe, como Jesus se expôs, ele produz resultados na vida das pessoas. Então os juízes fizeram isto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Só, irmãos, que Jesus, ele prosseguiu inabalavelmente na sua missão. O Senhor, ele não se deixou levar pelo parecer, né? Está escrito lá, eles nada entendiam, mas o Senhor continuou cumprindo o seu papel, porque ele não estava ali para agir de acordo com o retorno do povo, ele estava ali com o propósito de cumprir a vontade do Pai Celestial. E essa, meus irmãos, deve ser a visão do povo de Deus, da igreja de Deus, cumprir. Então ele começou dizendo quem ele era, demorou muito tempo para que o povo entendesse. Aí depois ele começou a dizer que ele morreria e ressuscitaria, mas ele foi até o final do seu ministério terreno e eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Aí, irmãos, com a crucificação parecia o fim. Quando o Senhor morreu, quando ele desapareceu da vista dos apóstolos, parecia que era o fim daquele homem que havia estado com eles durante alguns meses, durante alguns anos. Parecia que era o fim, porque eles não entenderam. Certa vez eles estavam caminhando pelo caminho de Emaús, aí o Senhor se aproximou deles, e a conversa deles qual que era? Nós esperávamos que fosse ele. Esperávamos que fosse ele. Iam conversando lá os dois discípulos do caminho de Emaús. Lucas 24, 21. Esperávamos que fosse ele que restauraria a Israel. Então, haviam perdido a esperança. Ainda na continuação, os discípulos, em João capítulo 21, versículo 13, diz assim: e disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, os outros também nós vamos contigo. E foram e subiram para o barco, e naquela noite nada apanharam. Quer dizer, um grupo dizendo, a gente esperava que era ele. O outro dizendo, depois que Jesus desapareceu, né? Nós vamos pescar. Foram lá e a influência, né? Um chamando o outro, e voltou para a antiga profissão. Está dizendo que um grupo foi com ele também. E ainda, irmãos, mostrando que parecia o fim, qual foi a notícia que se divulgou da morte e ressurreição do Senhor? O Evangelho de Mateus, que nós acabamos de ler aqui, ele foi escrito, irmãos, décadas depois. Não foi escrito logo em seguida. E na época que o Evangelho foi escrito, aproximadamente uns 30 anos depois ou mais, na época que o Evangelho de Mateus foi escrito, está dizendo assim: vieram de noite os seus discípulos, Mateus 28, versículo 13 e 15, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Quer dizer, irmãos, 30 anos depois, qual era a notícia que tinha em Jerusalém? Para quem não conhecia Jesus Cristo, que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Então o povo comum, a multidão que estava ali, o que eles pensavam? O corpo de Jesus foi roubado. Então este era o fim da história, irmãos. É assim que eles viam. Os próprios discípulos, nós esperávamos.
e Pedro voltando para a antiga profissão, e as notícias que corriam em Jerusalém: olha, os discípulos roubaram o corpo de Jesus, e é assim que eles acreditavam. Então, irmãos, parecia realmente que era o fim. O Senhor falava e as pessoas não entendiam. Parecia que era o fim do Evangelho e de todas as coisas. Porque eu quero frisar bem, eu quero repetir: na cidade de Jerusalém não se acreditava na ressurreição do Senhor. Na cidade de Jerusalém o povo comum acreditava no roubo do corpo do Senhor. E é assim que fazia. Então ficou o que, irmãos? Ficou apenas uma semente. No final das contas, a morte e ressurreição, a obra de Jesus, a igreja era pequena, perseguida, ficou o quê? Ficou uma semente. E Jesus fala a respeito disso daí. Em Marcos 4, irmãos, a palavra de Deus diz assim no versículo 30: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, olha a expressão, irmãos, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeada, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria ramos de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então olha, irmãos, que interessante. Isso tudo que o Senhor Jesus Cristo fez, nem os seus discípulos entenderam. O povo da cidade, o povo da região não entenderam. Acharam que o corpo de Jesus tinha sido roubado, e a coisa estava indo assim, para o fim, para se tornar uma história de cair no esquecimento. Mas o que houve ali, irmãos? Houve uma semente. E a Bíblia fala que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é a menor das sementes. Mas a semente estava lá, e estava viva, e era a semente de Deus. Irmãos, eu quero te falar uma coisa. Sabe o poder, irmãos, de uma canetada? Sabe o poder da decisão de um empresário, de um político? Sabe o que acontece? Quando um político assina lá uma lei, eu estou falando do bom político, estou falando do mau político, não, do político cumprindo o seu dever, do empresário cumprindo o seu dever. Se o empresário, irmãos, assina lá um documento, ele fecha uma empresa, ele manda metade de uma empresa embora, ou ele contrata outra metade de funcionários do que ele tem, porque é o poder de uma decisão. Quando, irmãos, um político, um prefeito, um governador, um presidente assina um documento, dá ali uma canetada legítima, ele suspende as aulas, ele suspende os cultos, ele cria uma CPMF, ele pode tirar o horário de verão, colocar o horário de verão, ele pode asfaltar uma rua, ele pode criar um feriado, ele pode, através do que ele fala, criar empregos, enfim, quantas coisas que podem acontecer através da decisão, da assinatura de uma autoridade constituída. Jesus estava trabalhando, irmãos, e ensinando, e as pessoas não entendiam aquilo que Jesus fazia. Não estava alcançando naquele momento o objetivo que talvez se esperava que acontecesse. Mas eu quero repetir, uma semente foi colocada lá, uma decisão estava acontecendo ali. A pessoa cria uma decisão no gabinete, e o imposto que era 2% passa para 4%, através de um documento assinado. Um imposto que era de 10% abaixa para 5%, através, por quê? Porque alguém tomou uma decisão. Então, nesse momento, irmãos, que parece que não aconteceu nada,
mas uma semente era verdadeira e não era, irmãos, um gabinete de um prefeito ou de um vereador, mas no momento em que o Senhor realizou aquela obra que ninguém atendeu, eu quero te dizer que na sala do trono de Deus estava acontecendo alguma coisa. Aleluia. Parece que não estava acontecendo nada. O corpo de Jesus foi roubado. Nós esperávamos, mas na sala do trono de Deus estava acontecendo alguma coisa. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Cristo não entrou num santuário feito por mãos, porém no mesmo céu, para comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Ele não entrou com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para fazer o que, irmãos? Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aleluia! Então o Senhor, irmãos, compareceu no céu, não com sangue alheio. Não era o tabernáculo feito por Moisés, que era um símbolo do tabernáculo que existia no céu. Mas ele entrou no tabernáculo verdadeiro do céu, com seu próprio sangue. Está dizendo aqui, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, meus, naquele momento, eu quero colocar aqui entre aspas, que houve uma canetada no céu, houve um decreto no céu, e a tinta que tinha lá era o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus naquele momento, irmãos, ele estava declarando uma realidade. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz assim: não sabem o que é uma nota promissória, não sabe o que é uma nota promissória, não sabe o que é um cheque. Quantas pessoas estão com a vida arruinada por causa de um cheque que emprestou, por causa de um cheque, por causa de uma nota promissória que assinou? Quantas pessoas? Então é o poder. Então, irmãos, a Bíblia fala em Colossenses 2:14 que existia também uma nota promissória, uma nota de pecado contra nós. E Colossenses 2:14 fala: e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de uma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia, glória a Jesus. O Senhor pegou aquela nota promissória, aquele cheque que eu devia, que você devia, e com os pregos foram colocadas na cruz do Calvário e declarado: está riscado. E qual que era a tinta que riscou aquela nota promissória e escreveu ali pago? Foi o próprio sangue do Deus encarnado, o próprio sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, parecia que era o fim. Jesus falava: olha, eu vou morrer, vou ressuscitar. E Jesus morreu e ressuscitou, irmãos, eles não entenderam. Mas como que eles não entenderam? Bom, a gente não deve criticar os discípulos, porque a palavra de Deus está sendo falada hoje. E se nós entendêssemos a palavra de Deus quando ela é falada, a minha vida e a sua vida seria diferente. Então, de alguma forma, parece que era tão claro, os discípulos entenderam, mas eles não entendiam. Mas de alguma forma, nós também não estamos entendendo da mesma forma que os discípulos também não entendiam. Eles não entendiam. Então, irmãos, o Senhor, Ele compareceu
Jesus Cristo compareceu lá na sala do trono de Deus, com seu próprio sangue, para dar uma satisfação do pecado ao próprio Deus. E ele abriu a porta da salvação. Naquele momento, irmãos, aquela pequena semente que as pessoas não entendiam, mas não importa, era uma semente. E o Senhor fala que o reino de Deus é como a menor das sementes. Naquele momento a porta estava aberta, o preço estava pago, o decreto, o plano, a legitimidade da salvação estava cumprida, estava feito. E para quem é que o nosso Senhor Jesus Cristo apresentou o sangue próprio dele? Ele não foi apresentar a ninguém mais. Irmãos, existem linhas de pensamento que dizem que o Senhor Jesus morreu, aí ele pegou o sangue dele e foi lá na presença do diabo, foi no inferno, seja onde for, e falou: está aqui, diabo, agora você não pode falar mais nada, agora eu já paguei o preço. Sabe, aí é como se Jesus fosse lá prestar satisfação para o diabo e seus anjos, para os inimigos de Deus. Irmãos, isso é um erro elementar. É um ser criado, é um ser completamente dependente e ainda sustentado pelo próprio Deus. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo compareceu, como nós lemos aqui em Hebreus capítulo 9, lá no tabernáculo celeste, com seu próprio sangue, ele estava se apresentando, não é diante de ninguém mais, senão do próprio Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Porque o nosso pecado, a nossa ofensa foi contra Deus, contra ti somente pequei. Então, irmãos, o homem foi expulso da presença de Deus, Adão e Eva, por causa de um pecado cometido, e a nossa ofensa foi contra Deus. Então, naquele momento, Jesus estava oferecendo o sangue dele vertido para se apresentar no meu lugar e no seu lugar, para pagar a nossa dívida, não adiante de nenhum ser criado, mas adiante do próprio Senhor do céu e da terra, diante do Criador. Aleluia, meus irmãos. A satisfação, o pagamento era diante de Jeová. No céu não entra pecado, Deus não põe panos quentes, mas Ele enviou o seu próprio Filho para resolver definitivamente o problema do pecado, irmãos. Abriu a porta e nós estamos agora justificados diante do Senhor nosso Deus. Bendito é o nome de Jesus. E aí, irmãos, Jesus foi lá e as pessoas não entendiam, porém o Senhor continuou firme, fez a obra. O grão de mostarda, a menor semente. Embora, irmãos, parecia algo perdido, mas não era algo perdido. Aqui, o que foi a obra de nosso Senhor Jesus Cristo foi um novo começo, foi uma resposta à justiça de Deus, à santidade de Deus, embora não compreendida nem pelos discípulos, mas foi a solução do problema dos pecados. E ali, irmãos, era uma semente. Porém, irmãos, aquela semente, ela já trouxe consigo algo de preciosíssimo. Porque, irmãos, em Hebreus, no capítulo 9, e no versículo 15, a palavra nos diz: e por isto é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte de Jesus, para a remissão, para o perdão das transgressões
que havia debaixo do primeiro testamento, quer dizer, do Antigo Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então o que diz aí, irmãos? Remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Então, quando o Senhor consumou a obra no Calvário, naquela pequena semente de nosso Senhor Jesus Cristo, já estava, irmãos, Abraão, já estava Moisés, já estava Davi, já estava Daniel, já estava, irmãos, todos os crentes do Antigo Testamento, como eles foram salvos. Naquele momento, a morte de Jesus, está escrito aqui, ela foi para a remissão de todas as transgressões do Antigo Testamento. Então, quando Jesus, irmãos, ele consumou a sua obra, aquela semente que era um grão de mostarda, já salvou todos os crentes do Antigo Testamento. Oh, glória a Deus! E aí, irmãos, se ninguém mais cresce em nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele já salvaria todos os fiéis, todos os crentes, todos aqueles que acreditavam no Deus Criador dos céus e da terra. Todos aqueles, todos estavam envolvidos. Porém, irmãos, a gente sabe que o grão de mostarda foi plantado, a semente como um grão de mostarda, e ela começou a crescer. No Evangelho de Jesus, irmãos, João capítulo 3, versículo 8: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, irmãos, as pessoas não entenderam, mas havia sido assinado um decreto no céu: a salvação está consumada, as portas dos céus estão abertas, o preço do pecado está pago, a igreja será formada, foi decretado na sala do trono de Deus. Não importa se as pessoas não compreendiam, não importa se os próprios discípulos não entenderam, mas a obra havia sido consumada. Jesus falou: está consumado. E a partir daquele momento, irmãos, fala aqui que o vento sopra aonde quer. Então, aquele que é nascido do Espírito. Então, irmãos, um a um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. E hoje, irmãos, a Bíblia fala que nós temos uma multidão de milhares, de milhares, de milhões e de bilhões de pessoas que foram alcançadas por essa semente preciosa. Bendito seja o nome do Senhor. Nem os discípulos entenderam. Nem os discípulos entenderam. Porém, irmãos, está escrito aqui que o vento sopra. Ele começou a soprar. Eu tenho conversado, por exemplo, irmãos, com o Glaucio, tem vindo aqui, e a gente conversando com ele, a gente percebe que cada dia ele está um degrau acima, cada dia com uma compreensão diferente, cada dia com uma cobrança na vida dele de Deus diferente, cada dia uma postura diferente. Porque o vento sopra onde quer, e se não ouves a sua voz, a gente não ouve, mas aquele que é nascido do Espírito, o Senhor vai tocando aqui, vai tocando ali, vai tocando lá, o Senhor vai fazendo a obra, um a um, de uma forma, irmãos, que a igreja, ela na época da Idade Média, no chamado milênio das trevas, ela cresceu tanto que ela chegou a dominar até a política do mundo. E começou como? Começou como uma semente, com um grupo de discípulos que não entendiam. Então, irmãos, é o fruto de um processo. Deus, ele não se importou se Pedro negou ele, se Pedro não entendia, ele não se importou com os discípulos, ele persistiu. Por quê? Porque Deus não usa o seu
poder para atropelar a mente de ninguém, para atropelar a vida de ninguém. Ele vai trabalhando, Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhando, Deus vai fazendo. É um processo. Hoje eu não entendo, mas nós vamos falando a palavra de Deus, nós vamos lendo. Deus não desiste de nós e Ele vai trabalhando, 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 e Ele vai nos dando compreensão. Só, irmãos, que nós precisamos o quê? Acatar, entender. Pedro, a palavra de Deus, ela fala para nós, a palavra de Deus em 2 Pedro 3,18: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então o que o Senhor fala? Cresça na graça, cresça no conhecimento. Os discípulos cresceram depois de um certo tempo. Jesus disse mais, irmãos. Lucas 9,62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, quando a gente põe a mão no arado, os discípulos não entenderam, mas eles foram fiéis e leais até a morte. Então, o que Deus espera de mim e de você? Crescer na graça e no conhecimento. Hoje a palavra de Deus é falada tão claramente para mim, como Jesus falava e para você: olha, eu vou morrer, ressuscitar. E eles não entendiam. Coisas também são faladas assim para mim e eu também não entendo ainda, mas o Senhor continua dizendo: cresça na graça e no conhecimento. O Senhor diz: ninguém que pondo a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Persevere, porque Deus não vai mandar um raio, Deus não vai atropelar, Ele vai fazendo esse processo. Ele consumou a obra, Ele vai trabalhando na nossa vida, trabalhando, vai fazendo as coisas acontecerem na nossa vida. Irmãos, a morte, há quem diga que a morte de uma pessoa é como se nós queimássemos uma grande biblioteca. Sabe, a gente teve o Museu Nacional, que há um tempo atrás aí, acho que pouco mais de um ano, lá no Rio de Janeiro, queimou, que tinha toda a história do Brasil lá, no Rio de Janeiro, foi bem famoso. Então queimou um enorme museu, com muita história, com muitas peças da história do Brasil. E quando uma pessoa morre, irmãos, é como se queimasse uma grande biblioteca. Imagine, irmãos, o Lula, o Luiz Inácio da Silva, quanto conhecimento não tem esse homem com toda a bagagem que ele teve. Imagine, irmãos, o Fernando Henrique, todo o conhecimento que ele não adquiriu estando lá na presidência da República. Imaginemos o Mário Covas quando faleceu, quanto conhecimento, quanta experiência. Imagina bem, irmãos, o Silvio Santos, quanto conhecimento, quanta coisa não tem na cabeça dele. E um dia que esses homens passarem, eles vão levar com eles tudo aquilo que eles têm. E é como se fosse queimada uma grande biblioteca. E nós, irmãos, podemos até não perceber, mas o processo de Deus é contínuo na nossa vida. Você pode ter certeza, irmãos, que Deus está trabalhando na sua vida. Aleluia. Você pode ter certeza, irmãos, que essa pandemia que nós estamos passando, a gente não nota, a gente não sabe, mas quem sair lá do outro lado, ele vai sair rasgado, ele vai sair com cicatrizes, vai sair tudo sujo, mas ele vai sair cantando o hino da vitória, aleluia. Ele vai sair amadurecido, ele vai sair lá mais experiente. Então Deus está trabalhando, irmãos. Você põe a mão no fogo, você vê que queima.
Você vê outro pôr a mão no fogo, e aí você vê que o outro queimou, fala, eu não vou pôr a mão no fogo porque vejo que queima. Você vê pessoas hoje fazendo coisas erradas, você fala, não, eu não vou entrar por esse caminho não, porque eu já vi lá atrás o que esse caminho dá. O que é isso daí, irmãos? É Deus te preparando, é Deus te ensinando, é Deus fazendo você crescer. Então a gente pode não perceber, irmãos, mas o processo de Deus... A gente está lá, irmão, tão pequenininho e falando assim, Deus, mas como eu sou bobinho, como eu sou burrinho. Eu falo isso para Deus, falo, Senhor, como eu sou pequeno, como meu raciocínio é lento, como eu não consegui enxergar isso a tempo. Eu fico me cobrando e falando com Deus. Às vezes eu quero desistir de mim, mas o meu Deus não desiste de mim, aleluia. E aí, irmão, Deus vai ensinando a gente, Deus vai orientando. Então é um processo contínuo. Às vezes o Senhor fala tão claramente para nós e nós não entendemos, mas se nós perseverarmos, irmãos, Deus vai continuar esse processo. E aí que eu quero te dizer, irmão, se cuida, se cuida, se cuida, porque, sabe, a sua melhor versão, ela está por vir ainda. Sabe, irmãos, a sua melhor versão, ela está por vir ainda. Bendito é o nome de Jesus. Eu tenho certeza, irmãos, que os irmãos idosos que estão aqui não jogaram a toalha, mas eles querem melhorar ainda na presença do Senhor. A sua melhor versão, sabe, ela está por vir ainda. Sabe, o melhor João, a melhor Maria, o melhor Antônio, sabe, ele está por vir ainda, a sua melhor versão. Então, irmão, se cuida, cuida da sua alma, cuida da sua mente, cuida do seu pâncreas, cuida do seu estômago, cuida do seu intestino, cuida do seu pulmão, cuida da sua pele. Não se alimente, irmãos, com alimentos que são química pura. Tome bastante água, durma bem, repouse bem, procure ler coisas interessantes, procure alimentar as suas coisas. Irmãos, cuidado com o veneno da alma, cuidado com o veneno da mente, cuidado com o veneno do corpo. Cuidado, irmãos, porque Deus tem paciência conosco. É um processo. E quando chegar lá na frente, irmãos, sabe, quando o Senhor te der uma velhice, quando o Senhor te der uma aposentadoria, quando o Senhor te der uma igreja para cuidar, quando o Senhor colocar uma missão nas suas mãos, cuide-se, irmãos, para que você ainda tenha joelhos, para que você ainda tenha voz. Cuide para que você ainda tenha ouvidos, ainda tenha olhos, para que a sua memória não esteja deteriorada, sabe? Quando lá na frente, nesse processo de Deus, sabe? Porque o jovem, ele vai cheio de ímpeto, ele vai aqui, ele vai lá, eu me lembro uma vez, irmãos, eu trabalhava na empresa, tinha lá o futebol de quadra, e tinha um homem chamado Daniel, que já tinha sido jogador de futebol do time de São Paulo. E ele ficava lá, irmão, no meio da quadra lá, e aí o técnico dizia, você está vendo, o Daniel, irmão, era o Danielzão, assim, ele era maior do que o Francisco, meu cunhado, assim, mas você está vendo como que o Daniel fica lá? O Daniel não corre, ele era já um senhor idoso, bem forte, bem gordo, mas veja como ele não corre, ele fica aqui, ele sabe se posicionar na quadra. Então o molequinho pega, corre para lá, corre para cá, cara, desperdiça energia, mas ele dizia assim, olha o Daniel, ele não gasta energia. Lá naquele momento, irmãos, sabe, que o Senhor der experiência, maturidade, sabe, que a sua mente aquietar, que o seu coração aquietar, que Deus te amadurecer bastante, nós precisaremos de ter saúde física, saúde mental, saúde espiritual, nós precisaremos estar firmes na presença do Senhor.
É o processo de Deus, irmãos. É a vida de Deus. Irmãos, se Deus não desistiu daquele, Deus falava assim: olha, eu vou morrer e ressuscitar. Eu não estou entendendo isso daí. Parece tão ridículo não entender isso, mas nós também tomamos atitudes ridículas assim, irmãos. Não desista de você, se cuide, porque o seu melhor virá ainda, e você será útil para o reino de Deus. Bendito é o nome de Jesus. Será útil para você, será útil para a sua família, para a sua igreja, para o reino de Deus. Será útil por causa do processo de Deus. Deus não usa o seu poder, mas Ele vai trabalhando, irmãos, trabalhando, e a igreja do Senhor vai crescendo em multidão, e o povo de Deus vai crescendo na qualidade, e vai crescendo em sabedoria. Eu creio nessa palavra, irmãos. Eu creio que Deus falou conosco nesta manhã, e está falando conosco agora, que nós devemos de nos preservar, porque crescer na graça e no conhecimento, e eu quero dizer de novo, o melhor ainda está por vir. Eu creio nesse processo, irmãos. Sabe, eu creio neste Deus que trabalha. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus, meus irmãos. Glória a Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor, adorar ao Senhor nosso Deus na beleza da sua santidade. Glória a Jesus. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, e que o Senhor Jesus possa falar em cada coração. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus, irmãos, adorando ao Senhor, todo o nosso coração. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos colocar em pé para nós juntos adorar o Senhor Jesus. Amém? Vamos cantar o hino da vitória. Amém? Amém? Vamos adorar o Senhor.